Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família em nome de Jesus. Que vocês tenham aí uma sexta-feira de paz, de tranquilidade, uma sexta-feira abençoada por Deus, em nome de Jesus. Você que ainda não inscreveu no canal e deseja inscrever no canal, é só você apertar aí para inscrever e o sininho para aparecer para você todas as mensagens que estão postadas aí no canal. Tem 60 mensagens para você estar meditando sobre a palavra de Deus. No momento que você estiver ouvindo a palavra, aperte o joinha, que dessa forma o YouTube também manda mensagem para outras pessoas. Amém? Amados, vamos ler um texto hoje, vamos para o mais importante que é a palavra de Deus, ler um texto hoje lá em Romanos, capítulo 4, versículo 16. Está dizendo assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todo nós. Amém? Aqui, apóstolo Paulo nos está dando um ensinamento profundo da palavra de Deus, que não só são os israelitas, os descendentes naturais, que pertencem à promessa a Abraão, mas sim todos aqueles que creem, todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, todos aqueles que creem na palavra de Deus fazem parte dessa promessa. Promessa feita a Abraão ali em Gênesis, no capítulo 12, que em Abraão seria abençoada, seria bendita todas as nações da terra. Você, quando ouve o evangelho e quando ouve a palavra de Deus, quando você crê, você passa a ser um filho de Abraão. Amém? Filho de Abraão, segundo a fé. Segundo, quando você inclina os seus ouvidos para a palavra de Deus, crê na palavra de Deus e toma posse da palavra de Deus. A Bíblia está nos ensinando aqui que assim como Abraão, nós nos tornamos filhos de Abraão, participantes da promessa feita a ele, que Abraão seria bendito a todas as nações. E nós nos tornamos bendito e abençoado quando cremos em Cristo, quando cremos na promessa feita a Abraão. Amém? Se nós formos um pouquinho à frente aqui, a Bíblia vai dizer aqui em Romanos 4,18, Abraão creu contra toda esperança, em esperança, tornando assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Amém? Então Abraão creu. Ele não olhou para a circunstância, mas ele firmou na promessa de Deus. Ele acreditou naquilo que Deus havia dito. E quando você toma posse na palavra de Deus, quando você está lendo as Escrituras, você acredita naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Jesus prometeu, dessa maneira você passa a ser pertencente à promessa, porque você passa a acreditar e receber pela fé aquilo que a Bíblia diz. A maneira a qual a Bíblia nos ensina que seremos bem-sucedidos é quando nós acreditamos na palavra de Deus. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, como está um pouquinho acima aqui, Romanos 4,17, nós trazemos à existência aquilo que não existe. Aquilo que nós não estamos enxergando com os olhos naturais, passa a ser natural quando nós recebemos pela fé. Amém? Aqui em Romanos 4,19 está dizendo assim, sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Amém? Sem enfraquecer na fé. Ele olhou para a circunstância, ele sabia que humanamente, naturalmente, não era mais possível ele ter filho, e nem Sara ter filho, porque tanto o seu corpo, devido aos seus anos de idade, como Sara estava sem vitalidade.
E aqui a Bíblia vai dizer que ele, sem enfraquecer na fé, ele acreditou, ele firmou na palavra de Deus. Ele não olhou para a circunstância do seu corpo e nem para a circunstância do corpo de Sara, mas ele firmou na promessa, firmou na palavra de Deus. Da mesma forma, quando você olha para as promessas da Bíblia, quando você olha para a promessa feita aqui na palavra de Deus, você faz como Abraão, sem enfraquecer na fé, você continua crendo. Meus amados, dessa maneira você traz à existência aquilo que não existe e você alcança a promessa, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Quando você age pela fé, você traz à existência o milagre para qualquer área da sua vida. Você traz à existência aquilo que você acredita, aquilo que estiver dentro da promessa de Deus. Quando você toma posse e crê, isso se torna real para você. Olha o que continua dizendo aqui em Romanos, no capítulo 4, no versículo 20, ó. Mas assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Por ele não duvidar, meus amados, mas por ele manter firme, crendo na promessa de Deus, ele foi fortalecido na fé. Quando mais você acredita na palavra de Deus, quando você permanece crendo na palavra de Deus, Deus vai fortalecendo a sua fé vai ficando cada vez mais forte e cada vez você passa a crer mais. Quando mais você medita na palavra de Deus e toma posse e declara a palavra de Deus, assim você traz à existência aquilo que a palavra de Deus diz para você. Tudo que você ler na Bíblia que for promessa de Deus, promessa de Jesus para você, você pode receber pela fé. Quando você começar a declarar essas promessas, você já começa declarando como já estivesse acontecido na sua vida. E assim você vai trazer a existência. Porque Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão sem que se cumpra. A palavra de Deus, ela é fiel, ela permanece para sempre. A Bíblia vai dizer ali em Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 8, 9 e 10, Deus vai estar dizendo que a sua palavra, após ela ser liberada, ela não voltará para ele vazia, mas ela cumprirá aquilo que foi determinado. Então, para você receber aquilo que foi determinado na palavra de Deus, você toma posse e começa a agradecer. Você recebe pela fé. Você passa a declarar aquela palavra, aquela promessa na sua vida e você traz a existência. Se você for tomar posse de um emprego, porque a Bíblia diz que em Cristo você é mais que vencedor, você já começa a agradecer a Deus e declarar, Senhor, muito obrigado pelo meu emprego. E dessa maneira você receberá um emprego na sua vida. Se você for tomar posse da promessa na área de uma cura, você pode declarar Isaías 53, 4, 5, obrigado, Jesus, porque o Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu estou curado. Então você começa a agradecer todos os dias, Senhor, obrigado pela cura. Mesmo que você sentir o sintoma, mesmo que você sentir a dor da enfermidade, mas você continua declarando e agradecendo pela cura. E assim você vai alcançar aquilo que a promessa diz, aquilo que a palavra diz. A palavra diz que Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades e dessa maneira a enfermidade não tem autoridade para permanecer no seu corpo, uma vez que você se posiciona e toma posse da palavra de Deus. É dessa maneira, meus amados, que devemos agir sobre qualquer promessa de Deus, qualquer promessa de Cristo para a nossa vida, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Jesus promete, nós temos que entender que já está consumado, já está terminado, amém? Em critério de cura, em critério de salvação, meus amados, já está consumado. Nós recebemos pela fé a promessa e trazemos para a nossa vida aquilo que não existe, amém? Vamos continuar meditando aqui no texto que está dizendo aqui agora, no versículo 21, ó. Estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça.
A palavra lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, mas para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui a promessa feita a Abraão pertence a mim, pertence a você, desde que a gente acredite. E uma vez que a gente acredite na palavra do Senhor, a gente esteja plenamente convencido que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete, a consequência disso é que Deus acredita para nós a justiça, a justificação que vem pela fé através do sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado e Ele traz à existência aquilo que a palavra dele diz, porque Jesus conquistou para nós. Nós somos justificados pela fé no nome de Jesus. E quando nós cremos em Cristo, cremos em Deus, isso é acreditado para mim e para você como justiça. Amém? E não só para Abraão, mas para todos aqueles que crêem. Essa promessa pertence a mim e essa promessa pertence a você. Quando você toma posse dessa promessa e você vive pela fé, crendo que ela já é sua, assim você traz à existência aquilo que Jesus lhe prometeu. Amém? Então toma posse, receba pela fé tudo aquilo que a Bíblia diz que é seu. Tome posse. Não deixe Satanás tomar posse das suas bênçãos. Não deixe Satanás levar você à derrota, levar você ao fracasso. Amém? Porque quando você ler a palavra e toma posse da palavra, meus amados, a palavra vai se cumprir na sua vida. Porque Deus acredita você justiça quando você crê em Cristo. Quando você crê na palavra, quando você crê que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, você traz para a sua vida aquilo que a promessa e a palavra de Deus lhe promete. Viva dessa maneira, dando graça, agradecendo e recebendo pela fé tudo aquilo que a Bíblia diz a meu e seu respeito. A Bíblia vai dizer em Romanos 8:37, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer em Filipenses 4:3 que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. A Bíblia vai dizer em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A Bíblia também vai nos dizer em 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia vai dizer também em 1 João 4,17, assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. Então toma posse, você é um vencedor. Romanos 8,37, já citei aqui, você é mais que vencedor. Amém? Você vence da vitória. Você não entra na vitória para ser um vencedor. Você já está na vitória e da vitória você vence. É dessa maneira, meus amados, quando você age pela fé. Amém? Haja pela fé e viva o sobrenatural de Deus. Mergulhe na promessa de Deus e na palavra de Deus. Seja vitorioso. Jesus é com você. Deus abençoe aí o seu dia grandemente.